Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como evitar a corrupção dentro dos condomínios. Os nossos convidados de hoje são Gabriel Carpati, economista, 41 anos de experiência como administrador de condomínios, meu pai. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é sempre um prazer estar com você, Ricardo. E a síndica Maria Cecília Pereira, que além de síndica de um condomínio referência aqui comercial na cidade de São Paulo, é advogada e tem uma experiência muito grande como administradora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo. Gabriel, vou começar com você. Existem diversas formas, de corrupção dentro de um condomínio. Vamos começar a citá-las? Quais são as possibilidades de corrupção? Bom, na verdade você tem vários níveis de corrupção e várias pessoas. É um mito achar que sempre o corrupto é o síndico, né? Porque síndico que vai bem e que não comete nenhum ato ilícito não dá notícia, né? Então sempre aparece aqueles que cometem. Mas existem vários favorecimento, escolha de fornecedor por clientelismo, por benefícios, e isso não necessariamente parte da figura do síndico. Então você pode ter algum membro dentro do conselho que tem essa prática, você pode ter pessoas moradoras que às vezes se infiltram numa assembleia para indicar empresas que ou é de parente ou ele tem algum favorecimento. A gente não pode esquecer que os condomínios são microsociedades e Sim. tal qual se age lá fora, age dentro dos condomínios. Acho que dois pontos também importantes, os próprios funcionários, às vezes zelador ou gerente predial também Você tem toda a razão. O zelador, às vezes envolvido com venda de imóveis, com corretores, né? Às vezes favorece prejudica o próprio morador, favorecimento de algumas empresas. Lembrando que o síndico sempre é uma pessoa ocupada e que depende desse zelador ou desse gerente, né? Então existe uma relação. E também eu cito aquela parceria, entre aspas, de algumas administradoras com algum prestador de serviço, que também é uma forma de corrupção por conta de favorecimento, em termos de porcentagem, né? Esse mercado, e a gente vinha conversando isso antes do início do programa, é um mercado que ainda está se profissionalizando. Então algumas práticas que hoje empresa, você tem as políticas de compliance que restringem isso, agora, né, com esses movimentos, com síndicos profissionais, síndicos bem formados, começam a minimizar, e muitos síndicos e muitos moradores nem sabiam que existiam essas práticas pelos próprios zeladores, pelos próprios funcionários de condomínios. Então a profissionalização do segmento automaticamente vai parametrizando essas coisas, criando algumas políticas para inibir ou pelo menos para reduzir essas práticas que prejudicam todos, né? Então só é dinheiro gasto excessivamente, são pessoas contratadas que não deviam ser contratadas. No fim, quem perde? Todos, porque é o patrimônio das pessoas que está lá dentro no imóvel, no condomínio. Doutora, como síndica de um condomínio de grande porte, e a pergunta a começar com fornecedores. Às vezes você recebe ofertas, existe essa prática, porque a gente teve um tempo atrás um Fantástico, né? Uma reportagem que até foi ruim a forma que foi mostrado, mas que muitas empresas já deixam uma porcentagem de 10%, 15% para o síndico. Você já foi assediada de alguma forma? Olha, sim. Principalmente lá no início, né? E aquele aliciamento, quanto você quer de porcentagem no contrato para colocar a gente aí dentro? Né? Essa é a pergunta. Então, assim, a corrupção ela se instala de uma forma muito rápida, mas também ela pode ser estancada de uma forma muito rápida, né? Então, geralmente, na minha gestão, que eu estou nesse condomínio, né, cumprindo o segundo mandato, quando nós fazemos a cotação, né, e ela é aberta para os demais. E eu procuro envolver todo o conselho.
Os demais, a senhora fala para os demais fornecedores, concorrentes. Então eles têm o conhecimento de todas. Isso é importante para não ter favorecimento de informação. Exatamente. Legal. Então, assim, o conselho, né, juntamente com o síndico, aí eles vão entrevistar, a gente geralmente, nós escolhemos 5 empresas daquele segmento e nós decidimos ali, né? Então, e abrimos o valor. Olha, o menor valor que nós temos é X, né? Então, assim, Ricardo, em vez de o fornecedor pagar, entre aspas, a famosa comissão, né? Eu prefiro que ele dá o desconto naquele contrato, né? Que é o correto, assim, não né? que eu prefiro, é o correto, sim, né? O pleito do desconto naquele contrato e dessa forma todos são beneficiados. Então aqui a senhora deu 3 dicas importantes numa cotação, que é a abertura de preço, então não tem favorecimento de informação, né? Não. O dizer de partida que não existe comissão para o síndico nem para ninguém. E a terceira, acho que já trazendo para o Gabriel, o envolvimento de mais pessoas. Você falou do envolvimento do corpo diretivo. Isso é importante, né, Gabriel? Não centralizar numa pessoa só, porque a centralização te possibilita maiores, sendo redundante, possibilidades de fazer algo não correto. Não tenho certeza que o antídoto para a corrupção é a participação. E a participação não só do conselho, como dos moradores. Como a doutora falou, se você abre uma concorrência, lógico, você tem que criar parâmetros, né? Então, critérios de empresa, qualificação e tal. Dentro desses parâmetros, você abre essa concorrência e faz isso com transparência. E ainda digo mais, em algumas vezes, como são valores mais altos e necessariamente você vai aprovar na Assembleia, chamar esse prestador de serviço para expor na Assembleia a condição que ele está oferecendo para o condomínio. Porque o condômino, ele não é bobo. Ele às vezes não participa porque não tem essa facilidade, mas a partir do momento que ele sabe que o prestador de serviço está lá, 3, 4 perguntas ele identifica, né, se existe alguma possibilidade de uma ação incorreta, e mais do que isso, o próprio síndico, o próprio conselho se sente fiscalizado. Então acho que o antídoto para a corrupção é a participação. Quanto mais participação, mais dificulta muito mais. Conduta. E a transparência, como a doutora colocou, abrir as empresas, né, a possibilidade de todo mundo participar. Doutor, um ponto importante, eu me recordo quando você assumiu nesse condomínio, eu estava presente, é a análise dos contratos já vigentes, né? Isso, é importante, Ricardo, você... Isso é muito importante, né? É a questão de você verificar se os contratos estão de acordo com a prática do mercado, né? Se o contrato ele está muito acima do que é praticado, fica uma suspeita e é algo que é mais rápido de detectar que ali tem alguma comissão embutida. Então acho que uma dica para quem está nos assistindo é, quando assumir um condomínio, verificar os contratos. Acho que as cláusulas também são importantes, né? Porque existem cláusulas que leoninas ou abusivas. Abusivas. E também verificar os valores, né? Sim. O que se está sendo praticado de maneira correta. É muito importante, porque inclusive não é fácil, tá? Porque quando o síndico ele assume e ele vai verificar, então teve fornecedores que não me passaram valores. Perfeito. Gabriel, essa parte de comissionamento, que acho que é a principal, talvez, a gente vou insistir um pouco mais nela, depois a gente expande para os demais, também parte muitas vezes por parte da administradora, né? E você é conhecido no mercado por ser bem uma pessoa bem criteriosa e não fazer nenhum tipo de parceria. Me ensinou que dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo não tem preço. Não tem preço. Mas como agora o síndico ou os conselheiros conseguirem agora fazer essa fiscalização, talvez com a possibilidade da administradora fazer essas práticas irregulares, tá? Essa que é a pergunta, porque
Muita gente fala, não, mas eu fiz uma força de venda, mas a administradora não faz venda de serviço de outros, né? Então, e na verdade é da obrigação dela fazer levantamento de preços, orçamentos de empresas. Então, eu queria que você falasse um pouco como que os síndicos, os administradores podem inibir essa prática quando existe por administradoras não corretas. Então, hoje já existe uma tendência de síndicos e administradoras e profissionais do mercado de várias áreas inibirem essa prática, né? Porque a própria difusão, os meios sociais, as mídias já preparam as pessoas. Eu acho que a principal questão com relação a isso, primeiro, é a participação, né? E a gente tomar um pouco de cuidado quando um síndico profissional ou uma administradora pratica preços que você sabe que não cobre os custos, né? Então, inicialmente a concorrência predatória levou a isso, né? Porque ninguém faz milagre. De algum lugar precisa tirar. Algum lugar você vai ter que compensar, você tem uma estrutura. Hoje o condomínio, como a doutora falou, são empresas. O condomínio que a doutora Célia é síndica, e eu tenho o prazer de trabalhar com ela, e testemunho todo dia as práticas de lisura que ela adota, é uma cidade. As pessoas têm negócios lá dentro, né? Então aquilo tem que funcionar bem, né? Então, para que aquilo funcione, as empresas que ela contrata, a administradora que ela contrata, o advogado que ela contrata, tem um custo. São pessoas profissionais que têm um certo valor, que têm um valor e que fazem isso não de uma forma beneficente, fazem para viver. A partir do momento que você não cobra o justo, alguma coisa estranha. É um alerta, né? É difícil a gente colocar isso no mercado porque a gente é do segmento, né? Sim. Mas eu acho que o síndico ele tem que estar preparado, o condômino também tem que estar preparado. Esse discurso fácil das assembleias. O grande segredo, Ricardo, começa na eleição, na escolha do síndico. Então, escolher o síndico e escolher o conselho que tem um pensamento que coaduna fazendo com aquilo. Um paralelo com o nosso país, né? Com as prefeituras, com governadores. Se você escolher um síndico correto, não vai ter problema. Escolher um síndico corrupto ou não correto, provavelmente vai ter esse tipo de problema. E outra coisa é o envolvimento da coletividade, né? Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais difícil conselheiros, síndicos ou administradora fazer algum tipo de conduta errada. Eu vou dar um exemplo para você que eu me lembrei agora. Eu já vi síndico honesto ser destituído porque as pessoas que estavam fazendo o movimento tinham interesses escusos e as pessoas, como não participam, ele ouviu falar, ele deu uma procuração para destituir o síndico e no fim o síndico foi destituído porque aquelas pessoas que estavam fazendo o movimento acabavam trazendo empresas. Tal. Então a gente tem de tudo. Ouvir falar que a pessoa é desonesta é complicado, né? A doutora sabe como advogada, isso leva a outras consequências. Doutora, mais uma vez para a gente finalizar essa parte do assunto, além de participação maciça, quanto maior a participação melhor, informação para todos dos processos, né? Quanto maior informação todos tiverem do que está acontecendo, de como foi realizado o processo, mais transparente fica, né? Então, não tem segredo, né? Não tem segredo desde que, né, tudo esteja de uma forma transparente e se o condômino, é que todo mundo hoje tem uma vida muito corrida, e se o condômino ele não tem tempo, então nós adotamos um sistema de informação, né? Cadastra os proprietários, e-mails, um mailing, e aí a gente manda todas as informações. Perfeito, usar a tecnologia exatamente ao nosso favor. E-mails, sites, aplicativos, quanto mais informação, melhor e mais inibitório para um ato não correto por qualquer parte que seja. Eu tenho alguns assuntos que eu quero deixar para o segundo bloco para perguntar para vocês. Funcionários de condomínio, que é uma coisa importantíssima. Queria falar sobre auditoria, queria falar o que fazer quando descobrir um ato de corrupção, mas vocês vão responder para mim no segundo bloco. Nesse momento a gente vai ver no quadro Síndico de Sucesso, olho na tela. Sou Iona Veicide Schneider, atuo mais ou menos há uns 10 anos na área de síndico profissional. Comecei como síndica orgânica. A minha região é em São Paulo, eu atuo em Higienópolis, Santa Cecília, Vila Nova Conceição e Santana.
Bom, na verdade, eu era síndica orgânica do meu próprio condomínio e eu senti a necessidade de me profissionalizar. Através de uma administradora que cuidava do condomínio, ela pediu para que eu desse uma consultoria num outro prédio e foi aí que eu startei minha carreira. Como em todas as carreiras, você não pode ficar desatualizado das leis, das formas de atuar. Então, vale muito, e eu fiz ao longo desse tempo vários congressos que eu participei, cursos que eu participei, me atualizando. Atualmente, eu administro, como síndica profissional, estou com 4 condomínios, sendo que um deles é condomínio clube. Na verdade, a minha meta seriam 6 condomínios no máximo para poder dar um atendimento com excelência diferenciado. Hoje, a profissão do síndico profissional é muito importante em todos os condomínios. Porque ninguém compra um imóvel, adquire uma propriedade e lê a sua convenção ou lê o seu regulamento. E vale ao síndico profissional transpor isso para você, traduzir isso tudo de uma forma suave e que a carreira realmente seja muito validada. Para você ser um síndico bem-sucedido, a primeira coisa é você aprender que você não sabe tudo. Tenha humildade, agregue todo um conselho e escute o que os seus moradores necessitam e aplique. Bom, estamos de volta. Já deixei algumas perguntas no ar para vocês. Vocês vão responder para mim nesse segundo bloco. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e outras para evitar corrupção dentro do seu condomínio. Até lá!